Se você estava numa caverna essa semana, o Felca expôs vários influencers digitais que se utilizavam da adultização de crianças e adolescentes no intuito de obterem visualizações e inscrições. Nesses vídeos, os influencers se utilizavam de crianças e adolescentes em festas, em roupas íntimas, com roupas sensuais, em danças sensuais, adolescentes flertando um com o outro em programas que se pareciam com reality shows, de maneira que buscavam nitidamente a sensualização dessas crianças e adolescentes, com esse intuito da visualização, do engajamento, da obtenção, no final das contas, da monetização desses vídeos. Gostaria de abordar esse tema, que foi top trend no Brasil essa semana, sob uma ótica jurídica. E a grande pergunta é: as condutas dos influencers podem ser tipificadas como crimes? Pois bem, nos artigos 240 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, vários artigos tratam da tipificação de crimes de distribuir, transmitir, manter, reproduzir, armazenar sexo explícito ou pornografia de crianças e adolescentes. O artigo 241-E do ECA trata que, para efeito dos crimes previstos nesta lei, ou seja, no ECA, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. Seria o que esses influencers estariam cometendo? Havia sexo explícito? Havia cenas pornográficas? Que o ECA trata que as cenas pornográficas podem ser as realizadas ou mesmo as simuladas. Mas o que acontece? O ECA é uma lei que entrou em vigor em 1990, na época que ainda não havia redes sociais, de maneira que ele não poderia trazer situações em que ainda não tinha enfrentado. E é assim o direito brasileiro. O direito brasileiro existe, contudo, é impossível que ele, em tempo real, acompanhe as atividades sociais, toda a evolução social. Essa dicotomia gera uma defasagem de uma tipificação de questões atuais. Essa adultização de crianças e adolescentes poderia se enquadrar em uma cena pornográfica? Existe tipificação para adultização e sensualização de crianças nas redes sociais? Não existe. O que gera uma desconexão entre o direito, da década de 90, nesse caso, e situações que ocorrem aqui em 2025. A partir do vídeo do Felca, tenho certeza que as pessoas que viram, a maioria delas, se chocaram com as cenas. De fato, moralmente aquilo não foi bem visto pela sociedade. Acontece que essa tipificação específica ainda não existe. O que cabe ao Poder Judiciário, sob essa ótica, ao Ministério Público, primeiro sob uma ótica de um processo crime, das autoridades policiais primeiro, depois do Ministério Público e do Poder Judiciário, é uma busca de interpretação das normas vigentes. O Poder Judiciário, quando no julgamento de questões nesse sentido, ele vai ter que analisar sob essa ótica o conceito de pornografia. Esses casos são casos que se enquadram e se encaixam perfeitamente no conceito de pornografia, já que uma das questões é a simulação. Acontece que muitas dessas cenas acabam não simulando o sexo propriamente dito, o ato sexual propriamente dito, mas sensualiza a criança e o adolescente. E sob essa ótica não há tipificação, o que nos gera alguns questionamentos. Se não há tipificação, as redes sociais acabam não tendo proibição de transmitir situações nesse sentido. Porque se não há proibição, pelo princípio da legalidade, tudo que não é proibido no Brasil é permitido. Se não tem uma placa de pare em determinada via, você pode, de fato, cruzá-la sem problema nenhum. Se nesse caso não há nenhuma tipificação que trata da sensualização e da adultização de crianças, mesmo que fora dos casos de simulação do ato sexual,
Essa é a grande questão, porque não havendo uma tipificação desse crime, não há uma regulamentação das redes sociais nesse sentido, porque o algoritmo das redes sociais, se conduta de sensualização e adultização de crianças fosse de fato vedada pela nossa legislação brasileira, o algoritmo já proibiria a exibição desse conteúdo. O algoritmo acaba não filtrando porque, de fato, muitas dessas cenas podem ser tidas como não crime. Então, esse terreno cinza fica desregulamentado ou fora do âmbito legal. Porque, de um lado, a gente tem o Estatuto de 90, de outro, temos situações acontecendo em 2025, como eu tratei ali atrás. O que cabe agora a nós, como sociedade? Exigir do legislador, de fato, uma atualização do ECA, da tipificação de eventuais crimes nesse sentido, porque pelo clamor social dos vídeos em que o Felca expôs, nitidamente a sociedade brasileira desaprovou aquelas condutas dos influencers. Então, cabe agora uma tipificação, sim, em que pese esses atos praticados por esses influencers serem objeto de investigação policial pelo Ministério Público e depois de eventual denúncia pelo Ministério Público para um processo crime que certamente o Poder Judiciário vai julgar, muitas dessas condutas podem ser tidas como não crimes. Então, vamos voltar para aquela pergunta. É crime essa conduta? Depende do conceito de pornografia utilizado para cada cena daquelas transmitidas. E aí, uma reação em cadeia, se aquilo for tido como crime, uma reação em cadeia de crimes pode ter acontecido. Porque, como eu tratei no começo, o ECA pune a transmissão, a publicação, também a guarda, a retransmissão. Então, toda essa rede de pessoas que praticaram atos de retransmissão ou que salvaram esses vídeos pode também ter cometido esses crimes. Não há uma certeza do que o Poder Judiciário vai julgar sobre essa ótica, mas certo é que se houver crime praticado por aqueles influencers, então toda essa cadeia de pessoas que visualizaram, que retransmitiram e que armazenaram esse conteúdo também praticaram crimes expostos no ECA. De uma outra via, se o conceito de pornografia estiver fora dessas condutas, todos esses atos tidos como imorais ficarão impunes. Nós, da condição de sociedade, por meio dos nossos representantes, obviamente teremos que exigir de fato, uma regulamentação sobre essa ótica, tanto das redes sociais, quanto de tipificações penais sobre essas condutas de adultização e sensualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Certo é que ainda, sobre essa ótica específica, não há. Se você acha que esse conteúdo é importante e fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, dê sua opinião no vídeo, pois é importante o engajamento da sociedade em questões tão importantes como estas. Meu nome é Alberto Harutakaki e sempre estarei aqui discutindo os assuntos mais importantes e relevantes sobre a ótica jurídica do momento. E lembre-se, informação é a melhor forma de proteção.